Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, eu sou Iago Augusto e hoje falaremos aí sobre muitas teorias, muita coisa que tá rolando sobre Darling in the Franxx. Eu quero trazer aqui detalhes sobre esse episódio que ficaram ali meio escondidinhos, né? E a gente precisa aí assistir uma ou duas vezes para perceber alguns detalhes importantes, tá ok? Então antes de mais nada eu convido você a deixar seu like, se inscrever no canal e deixar aí seus comentários aí embaixo. Comente bastante, fala o que você tá achando, mande suas teorias. E é isso aí galera, a gente vai interagir aí com todo mundo, ok? Então vamos lá. Para começar eu quero trazer aqui um negócio muito interessante que é a questão da abertura. Desde o episódio 16, a abertura já mostrava uma sensação de desespero do que poderia acontecer no anime, né? A Zero Two desaparecendo e tal. E no episódio 21 a gente tem uma cena bem semelhante ao que acontece na abertura. Por quê? Porque todo mundo sabe, a Zero Two praticamente desapareceu ali, né? Ela não tá ali no corpo dela, a gente vê claramente ela em estado de coma, inconsciente, né? Como se fosse uma casca vazia, sem alma. E a gente sabe por que isso, porque ela se conectou à alma do Hiro. Ela fez isso para salvá-lo. Quando ele estava desacordado, ele praticamente estava morto. Então foi a única forma que ela achou de salvar o seu Darling. Então ela se conecta espiritualmente com ele. Tanto é que mostra ela falando lá que agora ela está sentindo os sentimentos dele, que os corações dele sempre estarão juntos, né? Falando dessa maneira. E a gente também vê uma cena bem interessante, que é essa aqui. Esse sorriso que vocês estão vendo, esse semblante que vocês estão olhando agora, não é do Hiro, é da Zero Two. Então ela tá ali controlando a Estrelízia e após isso o Hiro também está controlando, mas inconscientemente. E aí após isso a Zero Two praticamente desaparece ali e só fica o Hiro, né? Então realmente ela está conectada a ele e essa é a maior prova disso, né? Esse semblante totalmente da Zero Two na cara do Hiro. Eles mudaram ali, você percebe a mudança de traços no sorriso do Hiro. Se vocês compararem com imagens dele sorrindo e o semblante da Zero Two, vai ver que é o semblante da Zero Two na cara do Hiro, entendeu? Então realmente mostra que os dois estão conectados espiritualmente, tá ok? Então essa é uma das teses aí que a gente matou a charada. E aí voltando para essa questão da abertura. Esses 3 frames vão mostrar para vocês o que realmente, de fato, a abertura queria dizer. Então a gente vê 3 ângulos. Um ângulo a gente vê o Hiro, o outro a Zero Two e o outro eles indo se abraçar e aí, é claro, consequentemente a Zero Two desaparece. O outro frame que eu quero trazer são aí do episódio 21, ou seja, a gente tem aí uma ordem um pouco diferente, começando aí pelo ângulo da Zero Two, o ângulo do Hiro e os dois indo se abraçar. Só que ali no episódio 21 eles conseguem se abraçar. E ao mesmo tempo, aquilo é um abraço de despedida, ou seja, significa que ela ia desaparecer, aquele seria o último abraço que eles dariam, tá? Então mostra que realmente a abertura do anime estava fazendo referência ao episódio 21, no qual a Zero Two praticamente ali desaparece, tá ok? Então é um dos pontos aí que a gente precisava frisar antes de entrar nas teorias. O que pode acontecer? A Zero Two realmente não vai voltar, ela morreu de fato, ela vai ficar conectada ali com o Hiro, o que vai rolar? Bom galera, é o seguinte, eu acredito no final feliz. E eu vou mostrar pra vocês o porquê eu acredito no final feliz. Uma das coisas bem interessantes, olhando até alguns canais que eu acompanho bastante, alguns canais gringos, principalmente o Otaku Fansite, qual eu sou muito fã, e falando lá com o responsável por esse canal, ele mostrou uma coisa bem interessante, que foi uma cena da abertura, no qual todos estão esticando as mãos e a Zero Two vem e aparece ali em encontro do Hiro. Ou seja, pode significar que todos estarão tentando trazê-la de volta, né? Tentando resgatá-la, não sei de que dimensão ela esteja, né? Se vai ser no estado psicológico, ou seja, a gente não sabe ainda como eles vão conseguir fazer isso, ou o Hiro vai conseguir fazer isso, mas é possível que faça uma referência a um possível resgate aí, a uma tentativa de salvá-la, tá? Motivos que eu acredito porque ela está viva, o corpo dela. Se fosse pra Zero Two morrer, automaticamente eu acho que o corpo dela desapareceria, né? Então, eu acredito que como o corpo dela está ali, é muito grande a chance dela voltar. Então eu acho que ela vai ficar em coma, eu acho que ela vai ficar numa cama,
paralisada, talvez passe 2, 3 meses, ou ano, sei lá, e o Hiro talvez consiga trazê-la de volta, tá? Então é um dos motivos que eu acredito que ela está viva, a questão do corpo. Se fosse pro diretor matá-la, eu acho que, enfim, eu acho que eles desapareceriam com o corpo dela. Outro ponto bem interessante, faltam 3 episódios. Eu nunca vi, pelo menos personagens principais, morrerem 3 episódios antes. Eu tô falando personagens principais mesmo, tá? Então assim, a gente sabe que a história é Hiro e Zero-Two. Então se fosse pra um dos dois morrerem, seria no último episódio. E 3 episódios em Dark Knight Franxx, meu amigo, acontece muita coisa. A gente viu aí no último episódio. O episódio 21 foi uma porrada de informação, de coisas, foi uma verdadeira reviravolta. Então a gente sabe que em 3 episódios de Dark Knight Franxx acontece muita coisa, tá? Outro detalhe muito importante que eu queria falar aqui pra vocês, o casamento, tá? Lá no episódio 18 a gente tem um fanservice, e Dark Knight Franxx é cheio de fanservice, cara. O diretor realmente gosta de deixar o público feliz, né? Principalmente na questão do romance, ou seja, Zero-Two e Hiro tem cenas lindas durante o anime, né? Muitos beijos, cenas românticas e tudo mais. Então, qual que seria o ápice disso? O casamento. E todo mundo queria ver naquele episódio 18. Todo mundo achou, pela prévia do episódio 18, que quem se casaria era de fato Zero-Two e Hiro também, junto com a Kokoro e o Mitsuru. Só que eles não se casam. E aí eu fico pensando, poxa cara, não vai ter casamento? Ou seja, se caso a Zero-Two venha a morrer, eles não vão se casar, eles fizeram essa promessa quando eles eram pequenos e não vai rolar esse casamento? Então, é um dos motivos pelo que eu acho que pode ter um final feliz. Eu acho que esse negócio do casamento, ele foi falado algumas vezes. Foi falado lá no episódio 13 e foi falado no episódio 18. E aí todo mundo, quando os dois iam se casar ali, Mitsuru e Kokoro, todo mundo falou, mas eles não vão acontecer nada? E aí, na cena lá das cerejeiras, a Zero-Two cita pro Hiro, né, que o sonho deles era se casar, né? E a gente fica, mas caramba, eles estão citando isso, mas mesmo assim não tá rolando nada, eles não vão se casar, não vão tentar fazer isso. Então a gente fica ali com uma dúvida. E aí eu fiquei pensando, poxa, se caso a Zero-Two fosse morrer, eu acreditaria que o casamento ia rolar lá atrás, lá no episódio 18, 15, sei lá. Mas como não aconteceu, como eu acho que ela não vai morrer, eu acho que o casamento vai ficar pro último episódio. Então, eu acho que é importante essa questão. Muita gente pode achar que é bobeira, talvez seja, mas eu acredito muito que essa possibilidade de eles se casarem pode acontecer no último episódio de Dark Knight Franxx. O Hiro talvez consiga resgatá-la, não importa de que maneira ele consiga salvá-la, mas ele salva ela e os dois possam aí viver felizes para sempre, né? Porque, o que eu tô falando desse negócio de viver feliz para sempre? Porque o livro, ele é trágico. Ou seja, se o final da história for trágico, seria óbvio. Mesmo a gente não querendo que fosse. Mas seria algo óbvio. E Dark Knight Franxx não gosta muito do óbvio. Eles gostam de fazer reviravoltas, eles gostam de surpreender. Então, como a gente tá esperando, devido a esse episódio 21, um final trágico, talvez esse casamento e essa última página do livro ser completada de uma maneira diferente possa realmente, de fato, acontecer. Então, realmente é isso, galera. Essas são as minhas teorias, essas são os detalhes que eu realmente quis trazer aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. E eu quero saber o que vocês acham de tudo isso. Se vocês realmente acreditam que a Zero-Two possa voltar à vida, né? Já que eles estão conectados aí. Ou, enfim, eles vão ficar realmente conectados espiritualmente até o fim da vida, né? Então vamos lá, galera. É isso aí. Valeu. Até a próxima. E fui!泣いてる親子の伸びた影